Gratidão, essa é a palavra que vai marcar aqui essa mensagem do dia de hoje. Quero que fique notificado no seu coração que toda escritura ela é divinamente inspirada. E aqui quando nós trazemos a revelação, o entendimento dessa palavra, eu creio que ela mova os corações para aquilo que Deus enviou. A gratidão, ela serve para muitas coisas na nossa vida. Primeiro, para nos fazer compreender de onde saímos e por que aqui estamos, por que aqui chegamos. Lembro de quando comecei a minha caminhada de fé, assistindo o missionário R.R. Soares na televisão, levando a palavra de Deus com simplicidade, né? Sempre com aquele velho bordão, começando o programa Show da Fé, estou seguindo a Jesus Cristo. Eu me lembro que assistindo essa programação, Jesus Cristo tocou a minha vida, acompanhando a palavra, e a partir daquele dia eu sou muito grato a Deus pelo trabalho que Jesus faz através da sua igreja. Porque a gratidão de ter tirado um homem da perdição, de uma destruição, e hoje, quando aceitei Jesus, desci as águas, fui batizado, e tive a alegria imensa de quantos outros também tiveram de poder se tornar um filho de Deus. E quando me tornei um filho de Deus, eu entendi a necessidade de levar a palavra do Evangelho, levar as pessoas a conhecerem Jesus. A palavra da gratidão te faz olhar para trás e enxergar o que era a sua vida e o que é quando Jesus chegou na sua vida, como mudou e o que é hoje. Eu me alegro, pois em outrora estava lá assistindo, desculpe a expressão que eu vou usar, mas não vejo outra, todo desgraçado da vida. Hoje estou aqui eu do outro lado da televisão, falando para você, trazendo aqui dentro de um estúdio a palavra de Deus, que um dia ao meu coração foi pregado. Então eu peço a Deus que essa mensagem toque você, que faça você compreender que andar com Jesus fará para você ser, talvez no seu coração, ser a coisa mais importante que você já alcançou. O bem mais precioso da sua vida é andar com Jesus. Eu quero falar sobre Estevão. Estevão, ele é conhecido biblicamente como o primeiro mártir. Ele, na igreja primitiva, quando nós falamos igreja primitiva, é a primeira igreja, a igreja começando os seus primeiros passos após a partida de Jesus aos céus. Morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Jesus, ele subiu e deu a missão para todos nós, dizendo: ide e continue pregando o Evangelho. E até hoje o fazemos assim, aguardando a sua volta, aguardando o dia que ele virá nos buscar. E quando o Estevão, ele se converteu, ele andava com Deus, caminhou com os apóstolos, começando a igreja nas piores condições possíveis. Eles eram apedrejados, eles eram zombados, eram tidos como mentirosos, eram tidos pela sociedade por um todo, por um geral, como se fossem pessoas que pregassem pelos próprios demônios. Veja que eles eram até mesmo presos por pregarem as boas novas. Então, nada mais importante do que olhar para essa história e ver realmente o quanto é importante entender o que Deus fez por nós. Porque se você for grato por aquilo que Deus fez por você, o mínimo que você vai fazer é também agir como agiu Estevão. Sendo um cristão verdadeiro, sendo um cristão sincero, que sabia de onde veio, mas tinha consciência plena para onde ele iria. O primeiro mártir que deu sua vida para morrer, dizendo: Senhor, com as palavras semelhantes às palavras de Jesus na cruz. Jesus disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. As mesmas palavras diz Estevão também, perto do momento que está se entregando à morte, ele usa dessas palavras: Senhor, não leve em consideração o pecado desses homens, porque eles não conhecem ao Senhor, eles não sabem quem é o Senhor. Eu quero agora examinar as Escrituras e conhecer um pouquinho dessa história, dessa vida, e trazer uma comparação, um comparativo para dentro do nosso conhecimento, do nosso coração,
se nós estamos sendo assim também, pessoas dispostas a viver com gratidão ao Evangelho de Cristo. Vamos começar aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos começar a partir do capítulo 6, nós vamos até o versículo, aliás, a partir do versículo 8, que diz assim, vamos ler juntos. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Quer dizer, esses homens aqui, eles se levantaram para poder fazer com que o Estevão desistisse de falar de Jesus. Porque eu sempre gosto de expressar dessa forma, porque eu acho que é assim, uma pessoa que é de Jesus, ela quer a todo preço, a todo custo, levar a palavra a outras pessoas para que também elas se tornem de Jesus. É como, por exemplo, você note, isso é pelo natural da vida, você vê o pai ensinando o seu filho a ser como ele. Você vê a mãe ensinando sua filha a ser como ela. Olha, faça assim, filha. Faça assado, filho, vamos ser assim, vamos ser trabalhador. É um prazer você ensinar o que você é. Então veja que Estevão, cheio de poder, ele cheio de Deus em sua vida, cheio da unção do alto, ele fazia tantos milagres e prodígios. Ele era um obreiro da casa de Deus, porque houve uma necessidade na igreja, se entregavam cestas básicas, se entregavam alimentos às viúvas que estavam em necessidade, e a obra chegou a um crescimento tão grande que o apóstolo Pedro e os demais apóstolos oraram a Deus para levantarem novas pessoas para essa obra. Pessoas que fizessem por amor, que não quisessem cobrar, que não quisessem dinheiro para poder fazer a obra com amor e caridade, com sinceridade e verdade. E eles então levantam o Estevão e outros, mas hoje nós vamos falar do Estevão. E esse Estevão, ele começa um trabalho que aos nossos olhos é muito simples. Entregar as cestas básicas, levar alimento para as viúvas, para as necessitadas que tinham na igreja. E agora você perceba que Estevão, ele entrega a cesta básica, ele não deixa de fazer os trabalhos simples. Eu lembro de um dia que eu estive em uma reunião de pastores, nosso líder, eu posso falar porque ele é nosso líder hoje, o pastor Fernando Ferreira de Albuquerque, ele conta quando ele foi chamado para a obra, Deus tocou seu coração, e ele falou uma coisa que o pastor dele, hoje pastor na Argentina, pastor Anselmo Batistelli, falou para ele assim, pegue a vassoura, Fernando, e vá varrer a frente, onde hoje é a nossa sede, na rua José Loureiro 603, você vai varrer a frente da igreja, você vai passar ali como as pessoas o fazem, contratadas pela prefeitura para fazer essa limpeza, mas você vai limpar. Pega teu terninho, coloca teu terno de obreiro e vai lá fora, você vai varrer toda a esquina de uma ponta a outra. Aí ele falou assim, se você não aprender a limpar, a organizar a casa de Deus, como você limpará o coração das pessoas? E aquilo marcou meu coração porque eu entendi. A limpeza das coisas, a organização das coisas, elas são muito mais simples do que limpar o coração de alguém sujo, de alguém magoado, de alguém entristecido. Então, desde aquele dia, eu já tinha esse entendimento no meu coração, mas desde aquele dia eu entendi que tudo que nós fazemos tem que ser perfeito. Tudo que você faz, desde uma limpeza, desde uma organização dentro da igreja, limpeza de um banheiro, a organização da entrada, na fachada, a pintura, tudo tem que ser bem organizado. Porque é um cuidado, isso demonstra o cuidado físico e natural das coisas, mas reflete o que é o espiritual, é o cuidado. E por que eu estou falando disso? Por que estou entrando nesse ponto? Porque Estevão, ele entregava a cesta básica, mas ele tinha poder de Deus para curar, para libertar. No entanto, que a Bíblia fala que ele fazia prodígios, coisas sobrenaturais. Só que sempre quando há pessoas que veem a bênção de Deus, vão haver pessoas
com a intenção de julgar, com a intenção de maltratar, de derrubar, de fazer que alguns desistam da obra. Só que o Estevão, ele é diferente. Ele, cheio de poder, é indagado. Esses homens aqui, os alexandrinos, os libertos, os sirineus, esses da Cilícia, da Ásia, eles vinham bater de frente com Estevão. Eles falavam um, Estevão falava outro. Peraí, você está falando que Moisés é o Senhor? Você está falando que tal imagem é o Deus que vocês creem? Não, nosso Senhor é Jesus. Ele veio, ele morreu por mim, ele mudou minha história. Olha a diferença de um homem grato por ter conhecido Jesus Cristo. Um homem grato que conheceu Jesus Cristo e entendeu de todo o seu coração. Ele compreendeu que para poder continuar caminhando com Deus, ele tem que de todo o seu coração fazer menção do nome do Senhor. Ele se lembrou quem era Deus. Ele disputava, falava mesmo, com ousadia, porque Deus era com ele. Era uma ousadia tremenda. Aí diz o versículo de número 10, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, o Estevão, ele tinha o trabalho de entregar alimento para as pessoas com importância, mas ele não negava que tinha que orar, que tinha que ler a Bíblia, que tinha que conhecer a Deus. Desculpe o que eu vou falar para você, cristão, ou você que ainda não é cristão, mas vai ser. Você tem que aprender que cargos não fazem você melhor. Que você ser batizado nas águas e não mudar de atitude e postura não te fará também você melhor. Então entenda que o Estevão, ele tinha as atividades dele no meio da igreja, ele ajudava, ele intercedia, mas ele não negligenciava o buscar a Deus, a oração, a leitura bíblica, ao congregar com os irmãos, a ir para a igreja, se ajoelhar, ser grato por aquilo que Deus havia feito por ele. Olha a diferença. Você vai ver que esse homem aqui, ele vai criando uma estrutura sobre a vida dele. Ele vai se estruturando em Deus para que o momento que fosse oportuno, que como aconteceu, ele não perdesse a fé, ele não desistisse. Porque agora você lê comigo o versículo 11 e diz assim, ó, então subornaram os homens para que dissessem, ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Até hoje acontece isso. Pessoas mal intencionadas que blasfemam, que mentem, que enganam para poder fazer o trabalho que nós fazemos aqui, nós aqui. Tem pessoas que querem impedir nós chegarmos na TV e falar de Jesus. Querem impedir que as portas da casa de Deus estejam abertas. Quantos estão assim hoje? Mas nunca prevalecerá, o inferno jamais prevalecerá contra a igreja de Cristo. Aí você continua lendo, colocaram uma mentira falando que ele estava fazendo isso, aí diz, e excitaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho, e apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes de Moisés, que Moisés nos deu. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Irmãos, é tão importante, é tão forte saber que Deus está com a gente quando você está na palavra, quando você está na obediência. É tão importante saber, Deus está comigo, Ele está me guardando. Ele, por mais que estejam me acusando, estejam mentindo sobre mim, eu estou fazendo o que agrada a Deus. Eu estou fazendo aquilo que o Senhor fica feliz por eu estar passando por isso. Porque eu estou cumprindo. Ele foi cuspido, ele foi zombado, ele foi desprezado e eu estou passando o mesmo que Jesus. Isso é uma gratidão. Irmãos, tem pessoas que a primeira palavra contrária, a primeira coisa que faz ela se sentir talvez oprimida, ela já fecha a cara, já não quer falar com ninguém, não quer conversar com ninguém, já não dá mais atenção a nada, porque ela não ainda se converteu de forma completa. Ela mais ou menos mudou algumas coisas, mas não mudou por completo.
Então vejam que, como eles não conseguiam vencer no que diz respeito à palavra, como o debate da palavra mostrava que Estevão tinha uma autoridade muito acima da lei, muito acima daquilo que os homens tinham naquela época. O entendimento deles era muito menor do que aquilo que o Estevão falava pela inspiração do Espírito Santo. Ele falava de Jesus com uma maestria, ele falava das curas, dos milagres, ele falava de coisas que o coração de todos ardia, e muitos que estavam ali se converteram, mas muitos ardiam de raiva, de ódio, por estar ouvindo uma coisa que eles não queriam ouvir, porque eles preferiam ficar com a religião deles, com a religião morta. Tem gente que prefere ficar com a religião morta do que ser grato pelo que Jesus fez. Tem você que ainda tem Jesus na tua parede, pregado numa cruz. Esse Jesus não é o meu Jesus. Esse Jesus não é o Jesus que está aqui, ó. Não é esse Jesus da Bíblia. Porque o Jesus da Bíblia, ele desceu, ele não está pregado na cruz. O nosso Jesus está vivo. Ah, pastor, nós estamos agora em período de quaresma, pastor, tem que ter cuidado. Peraí, vamos pensar o seguinte, essa religiosidade... Ai, pastor, sexta-feira não como carne, pastor, isso aí são tudo coisas, doutrinas criadas pelo homem, e muitos ainda nem defendendo a sua própria religião fazem o que a doutrina é ensinado. E digo para você por quê? Porque não estão com gratidão ao Senhor. Então veja que Estevão, ele entendeu, eu estou pouco me importando se vão me prender, se vão me matar, se vão fazer o que quiser, se vão mentir, se vão me deixar preso numa cadeia a vida inteira, se vão me açoitar, porque ele estava à mercê disso. Ele podia sim ser colocado numa cadeia, numa prisão, pelo simples fato de falar a verdade, de falar a realidade do que Jesus veio para fazer. Então, você consegue notar que Estevão, a forma de ele pregar mostra a gratidão do seu coração. Então, a gratidão do seu coração é o que Jesus fez por mim. Eu vou fazer por essas pessoas, ainda que eu sofra, ainda que fale, todo pastor é mentiroso, ladrão, eu estou um pouco me importando com as críticas, eu quero me importar em fazer com que Jesus olhe para mim, enxergue alguém que realmente é grato por aquilo que Deus fez. Deus fez por mim o que ninguém podia fazer. Jesus morreu e ressuscitou para me dar vida, para me perdoar, para lavar você, para perdoar seu pecado, para você poder levantar a tua cabeça e dizer, obrigado Jesus, agora eu posso continuar. E eu vou terminar, queria falar mais, mas o nosso tempo já está chegando ao final. Atos agora 7, o versículo, se não me engano, começamos no 51, é isso mesmo. Há um debate acontecendo, o Estevão começa a falar sobre tudo. Pensavam eles que Estevão queria mudar a lei, mudar os ensinamentos deles, sem conhecer Moisés, sem conhecer Abraão, sem conhecer Davi. E então chega o momento que Estevão dá uma aula para eles. Ele abre a boca, então por isso eu digo para você, independente se você conhece muito ou pouco, se você é novo convertido ou antigo convertido, se você não conhece as Escrituras, você não vai conseguir identificar, mostrar a gratidão que você tem por aquilo que você fala através da palavra. Porque somente na nossa voz nós somos muito fraquinhos, nossa base é muito fraca. Por isso nós precisamos do Espírito Santo para nos revelar, nos dá a direção do que o Senhor quer falar com as pessoas, como eu prego para você agora. Olha o que diz o 51 de Atos 7. Homens de dura cerviz, aqui Estevão falando, incircuncisos de coração, quer dizer, vocês têm o ato da circuncisão, que era para dizer que era judeu, mas o coração não era circuncidado, o coração não tinha amor, não, a pessoa se dizia que da religião era de Deus, mas o coração não era de Deus. Pessoas de dura cerviz e de incircunciso de coração e de ouvido. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. As pessoas rejeitam a verdade. Assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, vindo de Jesus, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Ele fala assim,
Vocês vejam que a religião de vocês mataram todos os profetas que vieram falando de Jesus. E tem mais uma, vocês mataram o justo, vocês foram homicidas, vocês traíram Jesus, o Filho de Deus. Vocês ouviram os profetas falando de Jesus, mas mesmo assim, a religião de vocês preferiu ficar crendo no Moisés do que em Jesus. Crê no homem, crê no templo, mas não crê no Senhor. Versículo 53, vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Aleluia! Isso aqui me deixa extasiado, me deixa de coração quebrantado. Um homem que está sendo perseguido e daqui poucos minutos ele vai morrer, mas ele olha para o céu. Irmãos, Salmo 121, a Bíblia fala, olha para os montes, olha para o alto, porque é de lá que vem o teu socorro não vem do pai, da mãe, o teu socorro não vem da doutrina, dos dogmas, o teu socorro não vem do templo, não vem do pastor, não vem do padre, não vem do bispo, não vem do papa, o teu socorro vem de Deus, vem do alto, e esse socorro está bem presente diante de Estevão, porque Estevão andava próximo de Deus, ele era grato ao Senhor. E eu termino a leitura porque meu tempo queria falar mais, talvez na hora do almoço eu fale um pouco mais. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Deus estava ali já preparado, sabendo que ele seria apedrejado, mas já estava ali para recebê-lo no céu. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram-se unânimes contra ele. Quer dizer, ele fala, estou vendo o céu aberto. Eles nem deram atenção que Deus estava ali. Fecharam os ouvidos e fizeram o quê? Arremeteram-se, se lançaram contra ele. E expulsando da cidade o apedrejavam. E as testemunhas depuseram suas vestes aos pés do jovem Saulo, chamado Saulo, que depois se tornaria o grande apóstolo Paulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, mesmo sendo apedrejado, ele não xingava, ele não falava mal de ninguém. Olha o que ele falava. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Aqui nós vemos um cristão grato por aquilo que Jesus o fez por ele. Aqui nós vemos um cristão verdadeiro, que disposto até mesmo a morrer, a cumprir a palavra de Deus, a levar o id, ao falar a verdade, para que todos conheçam que só Jesus é o Senhor, que só Jesus salva, porque Ele é o mediador entre nós e o nosso Deus. Sem Ele, ninguém chega a Deus. Ah, pastor, mas é só falar com a mãe. Fala com a mãe que o filho responde. Que coisa estranha é isso? Por que não falar direto com Jesus? É Ele que salva, somente Ele. Não há intervenção de ninguém, nenhuma outra pessoa, nem ser humano que vivo está ou que morto já está, que possa intermediar a nossa chegada ao céu, senão Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, eu apresento a Ti os copos com água, que agora estão diante do Senhor, como as pessoas que estão em casa. E oro também, meu Deus, por todas as pessoas que, enquanto ouviam essa mensagem do Teu Espírito Santo, Tu me despertou com essa mensagem ao meu coração. E ela agora foi disposta ao coração de todos. Meu Deus, faça, meu Pai, que os corações se quebrantem. Que hajam, meu Deus, quebrantamentos, assim como houve de Estevão, que se quebrantou e por gratidão a Deus, entregou sua vida por amor ao santo evangelho, a pregar a verdade, a ensinar a verdade, a levar a verdade a todos. Sem hesitar, ainda que fosse para levá-lo à morte, mas a verdade foi dita pela boca deste homem. Que nós sejamos gratos assim também, Pai,
é o que nós te pedimos. E eu oro, crendo também em Atos 19:11, que pelas mãos de Paulo, Deus operava maravilhas extraordinárias. Estenda a tua mão, meu Deus, estenda a tua unção sobre esses copos com água, sobre os que estão enfermos e doentes, que todos que beberem destas águas sejam livres dos seus males, sejam libertos dos demônios e livres, curados em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Beba comigo desta água para a glória de Deus.